Tá um desespero total no governo Bolsonaro com uma possível prisão do Pazuello. Por quê? Porque o Pazuello caiu, mas não caiu. O que aconteceu é o seguinte, o Bolsonaro foi obrigado pelo Centrão a trocar o Pazuello, ele não colocou alguém que o Centrão indicou e colocou um amigo do Flávio Bolsonaro, que é o Queiroga. Só que o Queiroga até agora não assumiu como ministro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro tá, assim, desculpa a expressão, tá cagando de medo do Pazuello ser preso assim que ele deixar o Ministério da Saúde, porque ele perde o foro privilegiado. E aí os processos do Pazuello, a gente tem que lembrar, o Pazuello está sendo processado, está respondendo vários processos e investigações por conta da falta de oxigênio em Manaus e do descaso todo da pandemia, das mortes e tudo mais. Só que o processo do Pazuello, voltando para a primeira instância, o Bolsonaro, ninguém sabe, na verdade, quem será o juiz. E aí, se é um juiz antibolsonarista, pode decretar imediatamente a prisão do Pazuello, pode alegar coisa que a gente já sabe, obstrução de justiça. E prende-se o Pazuello, ou até pior, prisão em flagrante por um crime que continua sendo cometido. Olha, tem várias maneiras do Pazuello acabar preso. O Bolsonaro e a cúpula do governo não sabem até agora o que fazer com ele. Como é que eles vão manter o Pazuello com foro privilegiado, mas tirá-lo do Ministério da Saúde? Eu já vou deixar uma dica para os parlamentares da esquerda. Se o Bolsonaro arranjar um ministério para o Pazuello, entrar com notícia crime no STF por obstrução de justiça e caçar a nomeação nova do Pazuello. Vamos lembrar que o Lula, quando ia se tornar ministro da Dilma, não deixaram que ele assumisse porque o Sérgio Moro inventou, e aí os grampos depois confirmaram que foi invenção do Moro, inventou que ele estava obstruindo a justiça para fugir da primeira instância. Agora, nesse caso, não. Todos os envolvidos falam sobre isso abertamente. O Pazuello está com medo da primeira instância, ele está com medo de ir pra jaula, e como queremos Pazuello na jaula, vamos pra cima deles. Eu vou falar sobre todo o estresse, é um estresse muito grande no governo federal. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? Você quer ver o Pazuello começar a pagar pelos crimes? São quase 300 mil mortes. Até terça-feira, quarta-feira, teremos já completado 300 mil mortes no Brasil. Se você quer ver a casa cair para esses assassinos, genocidas, se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, um segundinho, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a fortalecer a oposição a essa corja aí que tá matando as pessoas no Brasil. E aqui no Plantão Brasil, a oposição é também nas ruas. O nosso carro de som rodou ontem em Belfort Roxo e em Canoas, no Rio de Janeiro. No final do vídeo, eu mostro um trecho do carro de som rodando lá em Belfort Roxo. Eu tava lotado de gente, dá pra ver aqui, tinha muita gente lá no centro de Belfort Roxo. O carro de som rodando lá denunciando o descaso do Bolsonaro com a vacinação, denunciando o desastre econômico do Brasil sob o Bolsonaro, inflação, a mansão de 6 milhões do Flávio, denunciando que o dinheiro gastou, o governo gastou dinheiro com cloroquina e não comprou vacina. Tudo isso a gente denuncia para a população nas ruas de várias cidades. Também rodamos ontem em Canoas, no Rio Grande do Sul, e segunda-feira vamos rodar no litoral do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, amanhã ou segunda-feira, eu confirmo as cidades que vamos rodar lá no litoral do Rio Grande do Sul. E também Maringá está confirmado rodando com texto contra o Sérgio Moro. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deste Pix, PicPay e apoie-se para quem quiser apoiar, para a gente ampliar, para a gente mostrar a verdade para o povo nas ruas. Mas um segundinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, ative o sininho, ajuda muito. Vamos falar agora sobre o Pazuello e o governo Bolsonaro, que eles estão com muito medo, mas muito medo mesmo. Por quê? Olha só. O que está acontecendo é o seguinte, o Bolsonaro nomeou o Queiroga. A gente sabe, o Bolsonaro não queria deixar o Pazuello, ele não queria tirar o Pazuello, só que o discurso do Lula fez com que o preço que o Bolsonaro tem de pagar o Centrão aumentasse muito, muito mesmo. E um dos ministérios que o Bolsonaro tinha prometido era o Ministério da Saúde. O Centrão cobrou a fatura. Vamos lembrar que o Centrão fez todo o acordo que tinha com o Bolsonaro. Colocaram bolsonaristas na Comissão de Constituição e Justiça, que é a Bia Kicis. Bia Kicis não entende nada de lei. Bia Kicis é negacionista da pandemia. Ela é uma das maiores disseminadoras de fake news. Tá para ser condenada no inquérito das fake news e no dos atos antidemocráticos, denunciada e depois condenada. Essa é a Bia Kicis e ela é presidente da comissão mais importante da Câmara dos Deputados do Brasil. O Centrão deu os votos. O Centrão colocou a Carla Zambelli na Comissão do Meio Ambiente. O Centrão colocou vários bolsonaristas na vice-presidência de outras comissões ou na mesa de comissões, também na mesa diretora da Câmara dos Deputados. O Centrão também deu cargos para o Bolsonaro no Senado.
O Centrão fez tudo. E aí o que acontece é o seguinte: o Centrão falou agora, é a sua vez, Bolsonaro, de pagar a sua parte. Só que o Bolsonaro não pagou. Ele não colocou a Ludmila Najar, que era indicada do Centrão, e ele nem sequer entrevistou os outros indicados do Centrão, que eram 3 deputados. Aí o Bolsonaro coloca um cara que é amigo do Flávio Bolsonaro. Para quem não sabe, o Queiroga, ele galgou o caminho dele até o Ministério da Saúde. O Queiroga, ele era presidente da Associação Nacional de Cardiologistas e ele, o sogro do Flávio Bolsonaro é cardiologista. Ele se aproximou do sogro do Flávio Bolsonaro só para ter contato com a família Bolsonaro logo que o Bolsonaro ganhou em 2018. Aí ele é um alpinista social, foi subindo degrau a degrau a degrau até que ele conseguiu um cargo na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANSS. Aí quando ele estava lá nessa agência, já com cargo público, verba, tudo mais, ele começou a falar para o Flávio: olha, Flávio, se precisar de um ministro, tamo aí. Na hora que o Pazuello começou a ser frito pelo Centrão, começaram a fritura do Pazuello, ele conseguiu o cargo dele. Esse é o Queiroga. E ele é bolsonarista, votou no Bolsonaro, fez campanha pro Bolsonaro, ele é a continuidade do Pazuello, ele mesmo falou, e ele fala isso que ele tá com medo. Só que tem um problema. O Pazuello deixando o ministério, não deixou ainda. Dizem que é terça que ele vai deixar. Ele deixando o ministério, ele volta a não ter mais foro privilegiado. Os processos dele serão todos redistribuídos para a primeira instância. Na primeira instância, vamos lembrar de uma coisa: vai ter um promotor para o caso dele, um procurador para a investigação dos casos dele, que são falta de oxigênio em Manaus, tratamento precoce, cloroquina, um monte de coisa. Se negar a comprar vacina, um monte de crime do Pazuello. Tá, agora vamos lembrar que faz nem uma semana, mais de 1.000 procuradores, membros do Ministério Público Federal, assinaram uma carta em apoio ao Sérgio Moro e à Lava Jato. Então você sabe que no Ministério Público, que não tem, assim, tantos membros, 1.000 deles são lavajatistas o suficiente para assinarem uma carta. Quer dizer, é gente que odeia o Bolsonaro e que não tá nem aí com todos os abusos que a Lava Jato fez. 1.000 membros do Ministério Público. Agora, quantos juízes são lavajatistas? Esses, se pegarem o caso do Pazuello, eles vão prender o Pazuello, não tenha dúvida! Eles vão prender o Pazuello na mesma hora. Então tem uma chance ali, de uma porcentagem alta, de que o Pazuello pegue inimigos do Bolsonaro na extrema-direita, que a Lava Jato é extrema-direita, usa métodos fascistas e tudo mais. Só que também a gente tem que se lembrar que há outros membros do Ministério Público que estão contra a Lava Jato e também estão contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está interferindo e metendo o dedo em tudo. E aí, olha, a chance deles quererem usar o Pazuello exatamente para falar: fui eu que investiguei e prendi o Pazuello, e juízes também prendeu o Pazuello, é muito grande, mas muito, muito grande mesmo. Então o Bolsonaro, ele sabe que o Pazuello, voltando para a primeira instância, ele vai ter um problemão. Não é igual lá no Rio de Janeiro, que o Bolsonaro conseguiu derrubar o governador, aí a justiça, com o apoio do STJ, que está bolsonarista ultimamente, que, claro, todos querem a vaga no STF. O STF não é bolsonarista porque eles já estão no topo da carreira. Os outros, Procuradoria-Geral, STJ, muitos querem a vaguinha no STF, por isso estão com o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro tem esse um cartucho, que é a vaga no STF. Aí o STJ tirou o governador do Rio e deixou o vice, que estava envolvido nos crimes, com prova, com tudo. O vice é bolsonarista. Aí o vice consegue interferir lá no Ministério Público do Rio de Janeiro para mudar investigações do Flávio Bolsonaro. Agora quem está investigando as rachadinhas é aquela promotora, a mesma que era do caso Marielle, e tá cheio de foto dela com a camisa Bolsonaro presidente. Você acha que ela vai investigar alguma coisa? Não vai. Só que o Pazuello, ele não vai para a Justiça do Rio de Janeiro. Eu nem sei, eu acho que é a Justiça de Brasília. Fora que ele também está respondendo lá na Justiça do Amazonas, e lá o procurador tá indo pra cima dele com força, mas assim, com muita força. Tem até uma entrevista, eu mostrei aqui eu mostrei em janeiro, lá em 21 de janeiro, eu mostrei uma entrevista aqui do procurador do caso dizendo: olha, a gente tá estupefato nessa investigação porque a gente descobriu que quando eles foram avisados de que ia faltar oxigênio, para remanejar e mandar mais oxigênio para Manaus, a primeira coisa que o Ministério da Saúde fez foi cortar o suprimento para Manaus. E cortaram, Manaus parou de receber oxigênio, então o oxigênio acabou antes até do esperado. Esse procurador vai para cima do Pazuello, mas agora o processo dele, esse procurador está investigando o crime todo e não a pessoa Pazuello. Mas o processo dele, voltando para a primeira instância, as investigações se cruzando, é difícil. E aí eu vou te fazer uma pergunta: o Pazuello sendo preso e sabendo que ele vai acabar condenado, você acha, e por muitos e muitos anos, não é pouco não, são vários crimes, você acha que o Pazuello, para ele diminuir a pena dele, ele vai ter que delatar quem?
se ele fizer uma delação premiada? Comenta aí. Quem você acha que o Pazuello delataria numa possível delação premiada para tentar diminuir suas penas, porque ele vai acabar condenado, não tenha dúvidas. É por isso o desespero de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando. Só que acontece o seguinte, vamos voltar agora 5 anos no tempo, 2016, março de 2016. Dilma era ainda presidenta, para tentar evitar o golpe, tentou colocar o melhor articulador político já nascido na história do Brasil, que é o Lula, como ministro da Casa Civil. Tá. A Lava Jato vinha grampeando o Lula e seus advogados ilegalmente já fazia muito tempo e ninguém sabia. Sérgio Moro levantou sigilo de algumas conversas que davam a entender, só aquelas conversas, nem sequer davam a entender muito, mas fora do contexto, no momento em que o antipetismo era muito grande, para as pessoas antipetistas davam a entender que o Lula queria ser ministro para fugir da primeira instância, para fugir do Sérgio Moro, para ganhar foro privilegiado. As conversas reais, os grampos, mostravam o contrário, mostrava que o Lula não queria fugir do Sérgio Moro, que ele queria ser ministro para salvar o governo Dilma, para usar o cargo de ministro para se reunir com o Centrão, se reunir com o próprio Temer, que era o vice, com o Eduardo Cunha, falar com todo mundo e salvar o governo Dilma, fazer aquele grande acordo nacional que falava. Ele falava, peraí, vamos fazer o grande acordo nacional à esquerda e não na direita ou na extrema direita. O que aconteceu? Aconteceu foi que o Sérgio Moro omitiu isso e o STF, vários partidos entraram no STF e o STF não deixou que o Lula assumisse o ministério. O Lula continuou sem ser ministro, continuou na primeira instância, o processo dele nem chegou a ser remanejado para a Procuradoria-Geral da República. Agora temos um fato bem parecido. O Bolsonaro está, e olha, isso está saindo, está na mídia, procura aí Bolsonaro, Pazuello, por que ele não é ministro? Você vai ver em vários veículos de mídia, estão com medo dele ser preso. O Bolsonaro está tentando arranjar um cargo para o Pazuello para ele manter o status de ministro. É claro, crime de obstrução de justiça, para que a investigação dele não vá para a primeira instância, para que ele talvez não seja preso, para que ele talvez não delate quem mandou ele cometer todos esses crimes, ou quem era o principal aliado dele nesses crimes todos que ele cometeu, no genocídio que está acontecendo no Brasil. Isso não é obstrução de justiça? É claro que é. Então é hora da esquerda começar a entrar com notícia crime. Logo que o Bolsonaro tentar fazer o que ele quer fazer, lá no STF, entrar e falar, não pode, esse cara não pode assumir outra vaga de ministro. Não pode. Claramente, todo mundo sabe, para ele fugir da primeira instância, para ele não ser preso. É claramente isso. E aí a gente vai ver se o STF vai ter coragem de mandar o Pazuello para a primeira instância. Eu vou te dar um spoiler, provavelmente vai, só falta lá entrar com notícia crime e tudo mais. E aí é mais uma pancada no Bolsonaro. Esse é o problema, o Bolsonaro está desesperado. Enquanto isso, o Centrão já está cobrando a demissão do Ernesto Araújo. Por quê? Porque a pressão de fora está muito grande contra o governo brasileiro, contra o Brasil inteiro, né? Mas principalmente contra o governo Bolsonaro. Eu venho falando aqui ultimamente, o Lula está sendo pintado como herói mundial, o cara que vai salvar o mundo do Brasil. Que o grande problema do mundo hoje é o Brasil, e a salvação que o mundo está vendo é o Lula. Na capa do Le Monde de ontem estava, Lula está pronto para desafiar Bolsonaro, para encarar Bolsonaro, aí depende da tradução, mas é isso, eles estão vendo, o Lula está lá, o Financial Times falou, o Lula voltou para assombrar Bolsonaro, o Financial Times estava comemorando a pesquisa que mostra o Lula na frente. Esse é o nível de como o mundo está querendo o Lula de volta e está querendo principalmente que o Bolsonaro saia. O Lula de volta porque é alguém que eles já conhecem, que já é respeitado no mundo inteiro. Então você troca o cara que é ruim por alguém que já é conhecido, é melhor ainda. Por qualquer outro eles já queriam, mas por um que já é conhecido, bem melhor ainda. É isso que está acontecendo e agora eles querem mudar também o ministro das Relações Exteriores. Vamos ver quanto tempo, o Ernesto Araújo, e aí depois o próximo é o Salles, já vou dar o spoiler. O próximo é o Salles, do Ministério do Meio Ambiente. Vamos ver quanto tempo eles vão durar no cargo, porque o Centrão vai cobrar fatura. Bolsonaro, você não deu o Ministério da Saúde? Não tem problema, você vai dar outros. Mas não é um só, vão querer 1, 2, 3, 4, 5, vão aumentar a fatura, aumentar, as pessoas continuam morrendo. O próprio Bolsonaro já falou, vai ter saques. Ele fala isso para que quando aconteça ele disser, tá vendo, o Bolsonaro tem razão, eu avisei, mas todo mundo sabe, vai ter saque em supermercado, vai ter gente pobre, vai ter confusão, vai ter caos, se nada mudar. O auxílio não vai ajudar de nada, o auxílio é R$150, é uma esmola. R$150 para um povo que merecia estar ganhando 1.000, 2.000 de auxílio. Esmola, R$150, mas para os bancos deu auxílio de 1 trilhão e 200 bilhões. Olha só que coisa, que dava para pagar 6 mil para cada brasileiro, com 1 trilhão e 200 bilhões. É isso. Quem quiser ajudar, se inscreve no canal que a gente vai seguir denunciando. E olha só, o nosso carro de som denuncia também, ó. Estão voltando ao normal no Brasil.
caos e não temos nem vacina e nem sequer seringas. E por que só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando? Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Desemprego recorde, inflação recorde, gasolina e gás de cozinha caríssimos. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho lá em Belford Roxo. No próximo vídeo eu mostro um trecho lá em Canoas e confirmo já quais outras cidades que a gente tá rodando nesse final de semana, que a gente vai continuar denunciando o caos do governo Bolsonaro para a população. Vamos para cima deles. E ó, só lá no Rio Grande do Sul, nas cidades, na grande Porto Alegre, lá nas cidades satélites Canoas, Gravataí e tudo mais, a gente rodou 4 horas ontem e na segunda-feira serão mais 4 horas rodando em cada uma dessas cidades. Vamos pra cima deles. Falou!